Então, continuando sobre elemento químico. Aqui nós temos um exemplo com uma disposição um pouco diferente. Ao invés do Z, o número atômico que está lá em cima, ele está aqui embaixo. Continuando, então. Nesse quadrado aqui que a gente está vendo aqui, ó, nós temos o X, que é um elemento químico genérico. Nós temos lá no topo o A, que significa número de massa. Logo abaixo o Z, que até então eu via mostrando exemplos com Z lá em cima, que é número atômico, e o N, que é o número de nêutrons. Tá? Lembrando, o número de prótons é igual ao número atômico. Então, aqui, esse número atômico vai ser sempre igual ao número de prótons. E a massa pode ser calculada por P mais N, certo? Ou seja, massa vai ser igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Ou também pode pensar da seguinte forma: o número atômico mais o número de nêutrons. Não deixa de ser correto pensar dessa forma, sendo que P igual a Z, correto? Aqui nós temos o lítio. Dentro desse exemplo do lítio aqui, eu queria calcular, então, pensando na disposição onde N vai nessa região do meio, eu quero que a gente faça o seguinte pensamento. Vocês já fizeram isso 1 milhão de vezes, provavelmente no ensino fundamental, mas vamos lá. Se eu quiser descobrir quem é o N do lítio, quem é o N do lítio ali, quem é o número de nêutrons, então eu tenho que pegar essa ideia aqui, trazer para cá, A igual a P mais N. Ou A igual a Z mais N. Tanto faz. Vamos colocar o P aqui para convencionar. Então, o número de massa, nós sabemos que, neste caso do lítio, o número de prótons, vejam bem, o número de prótons é igual ao número atômico. O número atômico é esse cara aqui de baixo, no caso do lítio é 3, mais N. Então nós temos aqui uma equação simples. Então, basicamente, qual é a ideia? Qual o pensamento? Massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, vocês podem estar pensando, neste caso aqui, por lógica, ou então fazendo uma equação simples, matemática, para obter o número de nêutrons dentro dessa proposta, dessa disposição, onde o Z é embaixo, certo? Então aqui eu estou frisando que é uma situação bem específica de representação. Continuando então, são isótopos, átomos com o mesmo Z. Isso nós já vimos, então, sempre quando tem o mesmo número atômico, isótopos. E aqui, no caso, eu tenho o hidrogênio. E nesse hidrogênio aqui, nós temos o quê? Isótopos de hidrogênio. Ainda vindo desta forma de representar, onde nós temos Z no canto inferior esquerdo. Notem, isótopos de hidrogênio. Temos 3 isótopos aqui, todos com o mesmo número atômico, ou seja, com o mesmo Z. E aqui em cima, o que eu tenho? Número de massa. Massa 1, massa 2, massa 3. Agora eu pergunto para vocês, e aqui a gente pode até fazer por lógica, qual o número de nêutrons para cada um desses isótopos, de hidrogênio? Aqui nós temos, cada um tem seu nome, prótio, deutério e trítio. Fazendo o mesmo raciocínio lógico disso daqui. Se eu tenho que somar prótons com nêutrons para dar a massa, o que eu tenho que somar aqui? Ou seja, quem vai ser o nêutron para dar esse 1 de massa? Estão me entendendo o que eu estou fazendo? 0. 0, perfeito. Perfeito. Então, a ideia é que, dentro dos isótopos de hidrogênio, pro prótio, nós temos o quê? Prótio. É ruim de falar isso.
próton nós temos o quê? A 1, que tem número atômico igual a 1 e 0 nêutrons. Perfeito? Ficou claro isso para vocês? Deixa eu ver se tem alguém comentando alguma coisa aqui no... Beleza. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, gente? Entendi. Perfeito. Indo pela mesma lógica, se eu sei que eu tenho que somar esses dois caras para dar o número de massa, qual é o número de nêutrons aqui nesse deutério? 1. 1, perfeito. E aqui, então, no trítio, qual o número de nêutrons? 2. 2. Perfeito. Vocês podem, então, para achar o número de nêutrons para essa disposição, para essa representação, fazer uma equaçãozinha matemática, então, onde... Deixa eu só virar essa tela, de repente fica melhor, muita luz. Onde vocês podem equacionar isso daqui, fazer uma equação do primeiro grau e tal, ou então, por lógica, você consegue associar e aproximar e mesmo definir, então, o número de nêutrons no caso desses isótopos. Lembrando, isótopos é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com a mesma identidade, porque o Z seria a identidade do átomo em questão. Até aqui, agora, a partir destas informações, nós vamos fazer o que aqui? Vamos pegar e fazer um exercício básico. Agora vocês vão me ajudar aqui. Vamos fazer junto essa parada. Primeira coisa, no exemplo A, não sei se você consegue enxergar, existe um O. Que elemento químico é aquele? Oxigênio. Oxigênio. Perfeito. Oxigênio. Aqui, ó, número atômico é 8, Z, número de massa 16. Número de nêutrons qual é? 8. Feito, valeu. Feito, Tchau, vou ficar aqui. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Falou, Escher. Professor, obrigado pela aula. Feito. Fechou.